Bom, pessoal, boa noite a todos. Desculpa aí o atraso, pessoal. Vamos para a nossa aula aí da UC de termodinâmica, né? A gente tá na UC aí. Deixa eu só furar aqui, pessoal. Definições. Então, a gente sabendo o que é um objeto, né? Que é um modelo, a gente entendendo, né, a posição do observador em relação ao nosso objeto, ao nosso modelo, que vai Deixa eu só pegar aqui, pessoal, a nossa parte para o plano de projeção, temos aquela superfície. curso. Eu tava falando da atividade, né, pessoal? Então, a tela do né, aquela tela lá, é onde é projetado, né, o nosso filme. Ou seja, então a gente tem ali que projeta, né, a imagem daquele quadro ali, naquele plano de projeção, certo? E os planos de projeção, eles gravar várias coisas fáceis, certo? Então, quando a gente vai representar os nossos modelos em planos tridimensionais, né, a gente tem aqui ó, um plano fixo, né, então duas retas, uma vertical e a outra horizontal, né? Isso no plano cartesiano é as retas x e y, elas formam quatro, né, divisões ali no mesmo espaço, certo? Então, a parte superior aqui, né, plano superior aqui, ele é Bom, chamado de pessoal, então hoje eu vou falar um pouquinho mais aí dos ciclos termodinâmicos, né? Eu falei na aula passada, pessoal, então que a gente tem dois ciclos, né? Então a gente tem aquele ciclo de potência, né? Então gera-se uma potência, então eu tenho uma fonte de calor. Então dessa fonte de calor, parte dela eu uso para realizar trabalho, né? E a outra é desperdiçada, por assim dizer, joga para uma fonte fria. Isso é o que, pessoal? É as máquinas do nosso dia a dia, né? Que utilizam uma fonte de calor para gerar movimento. O motor, né? Exemplo clássico, o carro, com motor a combustão. Tá, o que que é? Então tem a mistura ar-combustível, tem explosão, então é uma energia química que explode. Então essa explosão ela gera uma energia, vai movimentar um pistão, esse pistão vai gerar ali um movimento que vai para as rodas. Então o calor que gera no motor, ele vai gerar um movimento. Então esse é o ciclo de potência. Ou eu vou utilizar um vapor para, por exemplo, acionar uma turbina, e essa turbina vai me gerar uma eletricidade. Tá? Então, esse é um ciclo de potência. O outro é. Então, deixa eu só colocar aqui, pessoal, e vou dar uns exemplos aí. E dar continuidade também na nossa atividade lá da aula passada. Bom, então, pessoal, a gente tem aí uma máquina térmica, né? Seu funcionamento básico. Então, a gente tem uma fonte quente, parte desse calor gerado na fonte quente gera um trabalho, e o resto é rejeitado por uma fonte fria, né? Isso aqui, pessoal, é um chamado máquina de Carnot, né? O ciclo ideal de Carnot. Por quê? Esse ciclo aqui, pessoal, ele entende que é o que dá a maior eficiência, né? Então, é um ciclo ideal. E todas as máquinas, pessoal, elas são projetadas para ser próximo ao ciclo ideal. A gente sabe que não é. Então, a gente projeta como uma máquina ideal para dar uma eficiência. Enquanto mais próximo a eficiência der dessa máquina ideal, melhor. Então, quer dizer que a nossa máquina foi bem projetada. Agora, no momento que a gente projeta uma máquina e a eficiência dela dá muito longe do que é ideal, opa, quer dizer que a nossa máquina não foi bem projetada. Alguma coisa ali a gente fez que diminui a eficiência. Aí a gente descobre o que que é. É a questão de melhoria da compressão, né? Estou falando do motor, né? Troca térmica, então estou gerando muito calor e esse calor é pouco aproveitado para realizar movimento, né? Então é isso aí eu utilizo para verificar quanto isso é usado, né? Para eficiência.
Então aqui, pessoal, eu tenho um ciclo de potência, por exemplo, para geração de energia. Então, o que que eu tenho aqui que é a minha fonte quente? Uma caldeira. O que que é uma caldeira? Uma caldeira, eu injeto calor através do quê? Da água. Então, eu vou ter uma água, essa água sob pressão e calor, ela vai gerar vapor. Então, esse vapor, alta pressão, né? Então, ele vai gerar um vapor a alta pressão. Essa vapor a alta pressão, ele vai para a turbina. Então, parte do calor dessa parte do calor desse vapor a alta pressão, ele gera trabalho para a turbina, né? Então, ele vai gerar um trabalho. Com isso, então, pessoal, o meu vapor, né, toda essa minha pressão, essa temperatura, essa energia vai para a turbina. Então, eu baixo então, a pressão desse vapor. Então, ele vapor abaixa a pressão, só que ele ainda está quente, eu preciso retirar esse calor. Então, eu levo para o condensador. Então, esse vapor, ele vai condensar, então, vou ter um calor que vai ser rejeitado, né, para fora, e esse calor vai virar água, uma água a baixa pressão. E aqui eu já tenho vapor a baixa pressão, só vou condensar, vou transformar de vapor para água. Essa água, então, ela vai ser bombeada. Então, por sua vez, agora eu vou aumentar a pressão dessa água, né? Que a bomba é justamente para isso, para dar energia para a água. Aí eu vou bombear essa água para a caldeira, meu ciclo recomeça. E aqui, então, pessoal, eu tenho um ciclo, né? Eu tenho um ciclo aqui, ó. Então, vai a água, né? Da água alta pressão, vai para a caldeira, vira vapor. Então, vai estar alta pressão. Ele vai chegar no ápice aqui, ó, na turbina, e aqui ele baixa a pressão, vai para o condensador, né? Ele condensa, aí ele volta todo o ciclo. Então aqui, pessoal, esse ciclo aqui é um ciclo ideal, por quê? É uma diminuição, a gente vê uma pequena diminuição do volume específico da água, a temperatura aumenta levemente, né? Durante esse processo de compressão, a gente chama aqui de compressão isentrópica, que é com a mesma entropia. Só a gente sabe que na realidade isso não ocorre. Bom, então aí foi o que eu falei, né, pessoal? Todo o movimento, né? Então, vou só passar aqui, ó. Então, pessoal, como é que são as passagens desses estados? Então, a passagem do 1 para o 2 é onde tem minha bomba, então onde eu vou aumentar a pressão da minha bomba. É uma compressão isentrópica, com a mesma entropia. Do 2 para o 3, eu vou ter a caldeira. É uma caldeira onde eu, de fato, vou aumentar a energia desse vapor. Eu vou gerar vapor, vapor a alta pressão, com pressão constante. Aqui, pessoal, a entalpia é constante, então de 3 para 4 é na turbina. Aqui é uma expansão de forma isentrópica, com a mesma entropia. E do 4 para 1 é onde eu tenho o meu condensador, onde eu vou rejeitar o meu calor a pressão constante, né? Então eu vou transformar o vapor em água. Então vai rejeitar o calor. Então eu preciso jogar esse calor para transformar a água de vapor para água líquida. Então essa é as etapas do ciclo. Então falando sobre o ciclo de Carnot, pessoal. Então como eu falei, né, quem que é o Carnot? É um engenheiro francês, né, o Nicolas Carnot. Né, durante sua época de vida, ele demonstrou, por meio de uma máquina térmica teórica, que não é possível, então, obter 100%, né, um rendimento de 100%. E isso a gente consegue provar isso até hoje, né? Então, ainda não teve alguém que quebrasse essa regra, né, que é uma máquina perfeita, que opera 100%, ou seja, tudo aquilo que é de energia, que gera de energia, gera trabalho útil. Infelizmente, isso não ocorre. Então, por isso que a gente chama isso aí de ciclo de Carnot, né? E esses dois atores aí, o Potter e o Scott, então eles definiram então a máquina de Carnot, mesmo ela não é 100%, ela chama de máquina ideal. Por que que ela chama de máquina ideal? Que a gente utiliza processos reversíveis. Lembra que eu falei para vocês lá da reversibilidade na aula passada, né? Então a reversibilidade é um ciclo ir de um ponto para o outro e ter o retorno, ele consegue voltar. Só que a gente sabe, pessoal, que na prática isso não acontece, os processos são irreversíveis, certo? Então, pessoal, esse conceito-chave é que a máquina de Carnot é o limite máximo possível de eficiência para qualquer motor que esteja lidando. Se eu considerá-lo como a máquina de Carnot, é aquele que me dá a máxima eficiência.
E como é que ocorre, pessoal? O ciclo de potência, né? O ciclo de Carnot. Então, do ponto 1 para o ponto 2, eu tenho uma expansão isotérmica. Então, o que, que é? Eu forneço calor ao fluido de maneira reversível por um reservatório de alta temperatura a uma temperatura constante. Então, o pistão no cilindro ele é movido e meu volume então vai aumentar. Do 2 para o 3, eu tenho uma expansão adiabática reversível. Então, meu cilindro ele é completamente isolado, de modo que nenhuma transmissão de calor ocorra, ou seja, não tem nenhuma troca de calor aqui. Então, não tendo nenhuma troca de calor, de certa forma, ele vai continuar expandindo, né? Do 3 para o 4, eu vou ter uma compressão isotérmica, né? Então, o calor é rejeitado pelo fluido também de maneira reversível para um reservatório de temperatura baixa, a uma temperatura constante. Então, agora o meu pistão ele vai comprimir o fluido em questão com diminuição de volume. E do 4 para o 1 é uma compressão adiabática reversível. Então, da mesma forma, eu vou isolar meu cilindro, não vai ter nenhuma transmissão de calor durante esse processo reversível. Então, agora o meu pistão agora ele vai comprimir a uma temperatura e pressão original, completando assim o ciclo. Então, pessoal, esse aqui é o ciclo de Carnot. Então, ele conseguiu relacionar a quantidade de calor trocado com a fonte quente e fria com as respectivas temperaturas absolutas. Então, o que, que ele viu? Que o calor da fonte quente dividido pela temperatura da fonte quente é igual ao calor, vamos dizer, da fonte fria, dividido pela temperatura da fonte fria. Então, a eficiência é dado por 1 menos a temperatura da fonte fria, dividido pela temperatura da fonte quente, certo? Então, isso eu determinei a eficiência térmica do meu ciclo de Carnot. Então, pessoal, vamos fazer esse exemplo aqui, e depois a gente volta lá para o nosso exercício. Então, vamos lá. Ó. O que eu tenho aqui? Vou compartilhar agora a tela inteira, tá bom, pessoal? Deixa eu parar aqui Vou parar a apresentação, vou apresentar ali tudo de forma. Deixa eu, deixa eu abrir um Paint aqui só para a gente. Eu represento um plano vertical, um plano de projeção. Então, aqui, ó, certa máquina térmica ideal, ela funciona realizando ciclo de Carnot, certo? Então, em cada ciclo, o trabalho útil fornecido pela máquina é de 1000 joules, ou seja, eu tenho um trabalho, vou chamar de tal, de 1000 joules. Bom, as pessoas. A temperatura da fonte quente, eu vou chamar de T1, ela é de 127 graus Celsius. E a temperatura da fonte fria, ela é de 27 graus Celsius. Aqui, pessoal, tem um adendo. Eu tenho que fazer uma conversão de graus Celsius para Kelvin. Então, aqui, ó, eu vou somar com 273 e aqui também com 273. Dou igual aqui, dou igual. Vamos fazer as contas? Ó, 127 mais 273 dá 400 Kelvin. É 27 mais 273, 300 Kelvin. Não tá aparecendo não, professor. Tá aparecendo só a tela da conversa, do chat. Desculpa, eu não sei como é que fala aí não sei como é que fala aí no Pernambuco, pessoal, mas aqui no Goiás a gente chama de taiobagem. Desculpa, taiobagem. Aí foi bobeira minha. Desculpa a taiobagem, pessoal. Aqui em Goiás a gente fala, Goiânia aqui fala taiobagem. Foi taioba. É, vamos lá, pessoal. Então, como eu falei, a gente tem um trabalho então de 1000 joules,
né? Então, é o trabalho que a minha fonte fornece de trabalho, né? Então, ela dá 1000 joules. E eu tenho as duas temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Então, da fonte quente dá 127 graus Celsius e da fonte fria 27. Eu tenho que converter, pessoal, para a temperatura absoluta, que é o Kelvin. Então, eu somo com 273, dá 400, e somo com 27, dá os 300, certo? Então, aqui, ó, qual que é o rendimento da máquina térmica? Então, o rendimento, pessoal, a gente pega essa fórmula aqui, ó, que é o Ni, né? O Ni é igual a 1 menos T2 sobre T1. Então, T2 sobre T1. Então, aqui, ó, é 1 menos T2, que é a temperatura da fonte fria, 300, e da fonte quente é 400. Bom, pessoal, 3 dividido por 4, já sei que é 0,75. Então, é 1 menos 0,75, que dá o 0,25 ou 25%. Então, certo? Então, o rendimento da minha máquina é 25%. Qual que é a quantidade de calor retirada da fonte quente? Bom, então aqui, pessoal, eu consigo, ó, como é que eu calculo aqui, ó? A Q1 sobre Q2, ó. Quantidade de calor, ó. Então, o trabalho, ó, o rendimento também, ó. O rendimento também, como é que ele pode ser escrito? É o trabalho dividido pelo calor, certo? Da fonte quente. Então, eu vou chamar de Q1. O rendimento eu tenho aqui, olha, é de 0,25, correto? O trabalho é de 1000. Opa. O trabalho é de 1000 joules, correto? Então é 1000 dividido pelo calor. Então aqui, ó, vou multiplicar cruzado. Q1, ele é 1000 vezes 0,25, correto? Então aqui, ó, 1000 vezes 0,25, 250. Então aqui, ó, vamos pôr 250 joules. Bom, então agora, pessoal, eu posso usar essa fórmula aqui, ó. Q1 sobre T1 é igual a Q2 sobre T2, correto? Bom, então aqui, pessoal, eu tenho o calor da fonte quente, que é 250, a temperatura da fonte quente, que é de 400 Kelvin, Q2 é que eu quero achar, né, que é o calor rejeitado no meio, e o T2 é 300. Vou multiplicar a cruzada aqui, ó. Então, 400 vezes Q2 é igual a 300 vezes 250. Então, aqui, ó, 400. Opa, vou apagar aqui, tá feio. 400 vezes Q2 são 300 vezes 250. Então, ó, 300 vezes 250, 75.000. Então, primeiro eu coloco meu observador olhando para a peça de frente. Então, meu Q2, pessoal, vou passar o 400 dividindo. Então, é 75.000，750 por 4
Então, aqui, ó, 187,5 joules. Então, esse é o calor rejeitado pelo meio. Então, aí, pessoal, tem alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento aí? Então, agora, pessoal, vamos voltar lá para nossa. Vamos voltar aqui para nossa. A gente fez então a primeira parte, né? O que que é a primeira parte? Então, que trabalho que ela pode fornecer, né? E qual é o trabalho que ela, o máximo que ela tem aí. Vamos voltar, quais que são as condições aqui dessa. Vamos lá, vamos ver quais são as condições. Conseguir, né, ver se eu conseguir passar, né, alguns conceitos que eu consegui Ó, explicar. então aqui, ó lá, ele tem uma máquina de Carnot que tem duas temperaturas. Então a temperatura da. Oh, meu Deus. Eu tenho a temperatura da fonte quente, vou chamar de T1, ela é 320 Kelvin, correto? E a temperatura 2, ela é de 260 Kelvin. Ok? Ele falou também que tem de trabalho aqui, ó. Olha lá, ele tem 500 joules de calor, ó, então ele gera um trabalho de 500 joules. Tá, então beleza. Então tem os dados aqui. Então lá, que trabalho ela pode fornecer e qual é o trabalho máximo operando sob as condições? Um trabalho a gente sabe que é de 500 e qual que é o trabalho máximo, né? E o que que é o trabalho máximo aí, pessoal? Qual que é o maior rendimento que ela tem aí, né? Então, se ela tem um rendimento de... Então, vamos pegar o rendimento aqui, ó. O rendimento é 1 menos T2 sobre T1. Então, aqui, ó, rendimento é 1 menos T2, que é 260, sobre T1, que é 320. Eu vou cortar o zero aqui, então vai ser 1 menos. Vamos lá, 26 dividido por 32, então, ó, 0,8125. Qual que é o rendimento? Ó, 1 menos 0,8125, 0,1875. Ou, se eu multiplicar esse valor aqui por 100, opa, se eu multiplicar esse valor por 100, 18,75%. Beleza, 18,75%. Qual que é o trabalho que ela pode, o trabalho máximo? Então a gente sabe aqui então que a rendimento é o calor dividido pelo trabalho. Ou perdão, que é o contrário. Só um minutinho. Tá aqui. Trabalho dividido pelo calor da fonte quente. Então eu vou descobrir, pessoal, 0, Elas têm que ser mostradas em um plano. Ou seja, eu tenho que mostrar três pistas em um único plano. Então, para isso, a gente tem que usar o recurso, né? então, aqui não é o trabalho máximo, pessoal, é o calor máximo, né? Então, aqui, ó, é 500 dividido por Q1. Então, Q1, pessoal, é 500 dividido por 0,1875. Então, aqui, ó, 500 dividido por 0,1875, 2.000. Então, aqui, ó, o fonte de calor quente aqui, pessoal, é 2.666,67 joules.
certo? Então aí é o máximo de calor que ela vai me fornecer para dar esse trabalho. Se eu tenho a mesma máquina trabalhando ao contrário, funcionando como refrigerador, né? Então agora é o seguinte, pessoal, como é que é a máquina? Agora a minha máquina ela opera no sentido contrário. Então eu tenho a minha fonte quente. Vertical, né? Eu faço então, rebatimento do plano horizontal para baixo. Fonte quente, que aí eu tenho aqui, ó. Ops, o computador tá meio, ó. Então tem a fonte quente aqui. Então tem uma Dessa forma aqui, ó. Então, eu faço o rebatimento, né, do plano horizontal para baixo, ele fica alinhado com o plano vertical, certo? E o plano lateral ele fica representado à direita. e a fonte fria. Aí agora no caso, pessoal, eu tenho quando opera o contrário, o que que é? A fonte quente vai da quente para fria, aí que é o contrário. Eu injeto calor, eu injeto trabalho, no caso aqui eu tenho 1.000 joules de trabalho, e ela agora joga para cá, ó. Então joga para a fonte quente da fonte fria, tá vendo? Então, no ciclo de potência é o contrário, da fonte quente para a fonte fria, ele gera o trabalho. No ciclo de refrigeração, é o contrário, eu jogo e injeto trabalho para poder retirar o calor, né? Então eu não, vamos dizer assim, é um processo, vamos dizer assim, menos espontâneo do que o do ciclo de potência. Ok, pessoal? Deixa eu só pegar minha colinha aqui, para vocês melhor aqui. Tá. Beleza. Então, quando eu faço esse rebatimento, nessa imagem de cima, eu ainda tenho a demarcação dos planos aqui, né? Então, eu tenho a demarcação do plano vertical, do plano lateral, do horizontal. Só que meus desenhos técnicos reais, não tem essa delimitação de plano. Eu tenho apenas a projeção, né, do valor, eu tenho a representação das listas tem aquela delimitação dos planos. Então, quando eu pego um desenho, a gente está entendendo que em vez de a representação em três listas, eu vou ter sempre aqui, ó, a vista frontal, a vista lateral, esquerda, e a vista superior. Certo? Então, sempre, né, repartindo, né, dessa forma. Certo? Então, eu represento o objeto nas três vistas em um mesmo plano. E para isso, né? Isso. Então aqui, pessoal, então agora eu estou lidando com o ciclo reverso, né? Então agora, ao invés de ser um rendimento, a gente chama de COP. E como é que eu calculo o COP? É o inverso do rendimento. O rendimento dessa máquina aqui, a gente tem as mesmas condições, né? Então, o que que é o COP? O COP vai ser, então, 1 dividido pelo valor que a gente achou, que é de 0,1875. Então, eu vou ter um COP aqui de 5,33. Então, por exemplo, se a gente, por exemplo, dobra o valor então, aqui de trabalho e injeta nele, você pode ver que a eficiência já é bem melhor, né? Isso para uma questão de refrigeração, né? E qual que é o trabalho, pessoal? Qual que é o calor aí, né? O trabalho que eu vou precisar para retirar, então, esses 1.000 joules de calor, né? Então, também, ó, pelo COP, é o calor dividido pelo trabalho. COP eu tenho, então, de 5,33. A gente, então, tem 1.000 joules dividindo pelo trabalho. Então, meu trabalho aqui, ó, vai ser, então, de 187,61 joules. Então, para eu conseguir retirar 1.000 joules de calor, né,
no meu reservatório frio, né? Então eu vou precisar de 187,1 joules de trabalho, né? Então é isso, pessoal. Essa aqui que é a parte mesmo que da nossa SAP aí. E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida aí, questionamento? Sei que Senhor ficou um... professor, a respeito da atividade, Pode- tem como o senhor abrir lá, tudinho, para a gente repassar para a gente? Claro, o que você tem dúvida aí? Só compartilhar a tela de novo aqui. Pode falar. Eu não nem abri, professor, para ver lá, é só para ver a questão do passo a passo, como vai ser seguido. Isso, ó. Então, o que que é o primeiro passo? O que que é? Aqui está falando que trabalho ela pode fornecer. Bom, ela já está dando que é 25, perdão, 500 joule, né? E qual é o calor máximo que ela pode oferecer operando sob as condições? Então, você tem que primeiro achar o calor, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó. Opa, aqui é o exemplo que eu fiz, ó. Então, o que que a gente tem aqui, ó? Não foi dado que a temperatura da fonte quente é 320 Kelvin e da temperatura fria, perdão, da fonte fria é 260, e ele não me fala que tem um trabalho de 500 joule, certo? Então, com isso, eu consigo achar a eficiência, certo? Aí, a eficiência é 1 menos a temperatura da fonte fria, menos a temperatura da quente, ou perdão, da fria sobre a quente. Então, é 260 sobre 320. Eu achei esse rendimento. Para eu achar o calor que ele precisa aqui não é trabalho máximo, é o calor máximo que ela pode oferecer. Então, o rendimento é igual ao trabalho sobre o Q1. Então, vou multiplicar cruzado. Q1 é 500 dividido por 0,1875. Aí aqui, Sandro, ó, achei a resposta da primeira pergunta aqui, ó. Certo? É, A segunda lá, se a mesma máquina trabalhando ao contrário, funcionando como refrigerador, qual trabalho tem que ser fornecido para retirar 1.000 joules de calor do reservatório frio? Então aqui não é 1.000 joules, aqui não é 1.000 joules. Qual que é o trabalho? Então qual que é o trabalho que eu preciso injetar aqui nessa fonte, ou perdão, qual o trabalho, né? Qual que eu preciso utilizar para poder retirar 1.000 joules do reservatório frio? Então aqui eu preciso retirar 1.000 joules, ó. Ciclo de refrigeração, Sandro, ele é o inverso do rendimento, e a gente chama de COP. O que que é o COP? O COP é 1 dividido pelo rendimento. Então, o COP é 1 dividido pelo rendimento da potência que eu achei anterior lá, que é 18,75%, que é 0,1875. Então, o COP aqui ó, dá 5,33. Oh, beleza. Com esse COP, eu acho o trabalho. Como é que é o COP? É também o inverso, né? Então, aqui é o calor dividido pelo trabalho. O COP, então, acabei de achar que é 5,33. Eu preciso retirar 1.000 joules da fonte fria. Então, qual que é o trabalho que eu vou precisar? Eu vou multiplicar cruzado. Então, é 5,33 vezes W, que é igual a 1.000 vezes 1. Então, passei o 5,33 dividindo ali. Então, 1.000 dividido por 5,33, eu achei o trabalho de 187,61 joules. Respondi a pergunta de número 2. Ó. Vou precisar de 187,61 joules para retirar 1.000 joules de calor. Qual a eficiência da mesma máquina operando nas duas formas? Então, agora, vou considerar operando no ciclo descrito, ou seja, absorvendo o calor da fonte quente e fornecendo trabalho, e no ciclo inverso. Vamos considerar então aqui que ele vai ter o mesmo trabalho, que é de 187,61. Pode ser? Vamos fazer dessa forma? Ixi, vou ter que apagar aqui, pessoal. Vou achar uma outra. Aliás, deixa eu apagar. Deixa eu apagar aqui. Qual é a posição da mira frontal?
a posição da vista superior à vista lateral esquerda. A primeira alternativa está me dizendo que eu tenho a vista lateral e a vista superior para aqui a vista frontal. Essa alternativa está chegando. Olá, pessoal. Então, vamos considerar as mesmas condições, certo? Então, vou considerar que eu tenho 1000 joules na fonte fria, o mesmo trabalho. Então, vou considerar aqui, ó, que o calor na fonte fria é 1000 joules. O trabalho, vou chamar de tal, vou chamar de 180, ele é 187,61 joules. Então, agora eu preciso saber qual que é o calor da fonte quente. Bom, no de potência, pessoal, eu sei que ele tem uma eficiência, ele tem uma eficiência de 0,1875. Então, preciso achar o Q1. Como é que eu vou achar o Q1 aqui? Então, vamos lá. Bom, a eficiência... vou considerar também, pessoal, as mesmas... Então, vamos lá. Então, aqui eu preciso da... Eu tenho a fonte quente, Q1, tem que ter a temperatura T1 aqui e a T2. Então, considerando que ele gera um trabalho de 18,71 aqui, ó. Então, primeiro, então, aqui é 1 menos T2 sobre T1. Eu não tenho a temperatura, certo? Então, eu vou para outra aqui, ó. Que é trabalho dividido pelo calor. Então, trabalho pelo calor, ó, 187,61 dividido por 1000. Olha lá, 0,1871. Então, tá 18,71%. E o copo, pessoal, a gente já achou aqui que é 5,33. Então, a mesma. Então, aqui a gente já respondeu. Então, aqui a 3 é o COP. A gente respondeu na 2, é 5,33. O rendimento é 18,71%. Então, respondemos a 3. E a empresa solicita um desenho esquemático nos 2 ciclos. Basta fazer isso aqui, pessoal. Ó. Então, aqui, ó. Vou colocar aqui potência. Então, aqui a gente tem a fonte quente. Então, tem a fonte quente. Então, eu tenho aqui, ó. Coloco. E aqui é a fonte fria. E aqui, pessoal, gera, então, um trabalho, que eu chamo de tal. Então, esse aqui é o ciclo de potência. O de refrigeração, pessoal, é o contrário. Eu vou só apagar aqui, ó. Qual que é a diferença? É só a inversão da seta. O trabalho agora é para dentro aqui, ó. Então, eu injeto o trabalho, aí vai ser para cá a seta. Aí o de potência inverte, o de potência vem para baixo aqui, ó.
e aqui gera o trabalho. Vocês vão fazer esse desenho, então vocês vão fazer um para potência e outro para refrigeração. Aí respondeu a 4. Certo aí, Sandro? Consegui responder aí? Eu vou tentar, né, professor? Vou tentar seguir o passo a passo aí. Mas Ficou algumas dúvidas aí. mas seguiu aí, pessoal. É só fazer isso aí que é coisa. Mas, sei que é um pouquinho mais teórico aqui, é só para a gente entender como mais ou menos funciona a mágica de circuito de refrigeração. Até aqui, pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida, questionamento? É, queria falar alguma coisa, Walter? Não? Bom, pessoal, então não havendo dúvidas aí, eu vou finalizando aqui por hoje. Se tiver então alguma dúvida, questionamento, me procure. Bom, estou aqui para ajudar vocês aí, se for necessário, eu preciso. Vou desejar a todos então aí uma boa noite, ok, pessoal? Um bom fim de semana. Até a próxima semana. Perdão, pessoal. Semana que vem, acho que vamos ver na outra semana, porque a semana que vem é um feriado, né? Do dia 19 e Vai ter Corpus só em Christi. julho agora, pô. Oi? Só em julho agora. Só em julho Só em agora, julho. dia 17, se eu não me engano. Ah, pessoal, vocês têm aí o São João, né? Verdade. São João pra vocês aí na última Mas semana. O AVA vai parar, professor, ou vai continuar? Tô sabendo. O AVE é 24/7, pessoal. O AVE é 24/7, mas a gente mantém um contato aí, tá bom, pessoal? Então aí eu vou desejar para vocês então uma boa noite, um bom fim de semana aí, bom feriado, boas festas aí para vocês. E até a próxima então, pessoal. Tchau aí, pessoal. Walter, você queria falar alguma coisa? Não sei se você está ativado aí, eu não estou conseguindo te ouvir. Não, professor. Ah, tá certinho? Ah, então beleza. Achei que estava o áudio aberto, sei que você tinha. Então é isso aí, pessoal. Então, tchau aí a todos e até a próxima.